Vamos falar agora de um caso muito preocupante, porque a situação da vítima é grave. Estou falando de um atropelamento que aconteceu em Matinhos. O motorista de um Fiat Uno branco com uma carretinha acabou atropelando um motociclista. Ele está em estado gravíssimo no hospital. Veja aí. Dona Elza, moradora de Matinhos, passou a viver um drama desde o último sábado. O marido dela, Pedro Matoso, de 50 anos de idade, está internado em estado gravíssimo no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Ele foi atropelado na PR-412 por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro. Até agora, a família não conseguiu descobrir quem seria o autor do acidente. E Dona Elza divide o seu tempo entre acompanhar o marido no hospital e buscar por justiça. Então, a situação dele ainda continua gravíssima. O médico falou hoje, falou ontem, hoje falou a mesma coisa, que é gravíssima. A gente tem que estar preparado para qualquer notícia, né? Tem que estar muito preparado porque a situação dele é muito grave. Ele está com lesão no pulmão, né? Está com dreno, fraturou as costelas, teve um pequeno traumatismo na cabeça e o médico falou que tem que ser forte e esperar. Pedro Matoso é um pedreiro conhecido na região. E no final da tarde do último sábado, ele aproveitou para ir até o balneário Perequê. Lá, ele foi conferir um trabalho que seria realizado por ele. E foi na volta deste compromisso onde tudo aconteceu. E nós vemos aqui na rua Jaguapitã. Foi aqui nessa rua, lá no final, onde o Pedro veio conferir, então, um trabalho. Ele que faz o serviço de pedreiro esteve por aqui para conferir um serviço novo. Ao sair do local, ele veio então aqui, sentido essa via, para poder acessar a PR-412. Eu vou mostrar para vocês agora. A 412, que é a rodovia que liga aos balneários, ela fica bem aqui. Então o Pedro ele veio com a sua moto bis, né, para seguir então para sua casa. Ele seguiria então sentido aquela região. O que ele não esperava é que do outro lado, vindo também para seguir o mesmo caminho, viria um veículo Fiat Uno de cor branca. Esse veículo estava com uma carretinha na parte de trás e levava uma cama box. Parecia ser um veículo que estava realizando um frete. Esse veículo Fiat Uno, seguindo aqui nessa direção, acabou então encontrando a moto do Pedro, a bis, aqui nesse ponto. Foi aí que a colisão aconteceu. O Pedro foi atropelado por esse veículo. O motorista do Fiat Uno, ao perceber o atropelamento, não parou para prestar socorro e seguiu. E não foi mais visto, seguiu nessa direção. E o Pedro, já ferido, atropelado, acabou ficando aqui. E foi aqui onde ele agonizou e aguardou a chegada do socorro. Imagens de câmeras de monitoramento da região próximo ao local do acidente flagraram o veículo após a ocorrência. O veículo passa em velocidade acima do permitido, andando pelo bairro, na tentativa de despistar caso alguém tivesse visto o acidente, retornasse para ir atrás do carro. Esse veículo que você vê na imagem é o veículo que atropelou Pedro e não parou para prestar socorro. Dona Elza espera que o motorista seja identificado e está na expectativa que o seu marido volte logo para casa. Não pode ficar assim. A pessoa que fez isso tem que se responsabilizar, né? Não pode porque eu vou sair ali na rua de carro, vou bater numa pessoa, vou fugir, não vou prestar socorro. Hoje a situação que o meu marido está lá, para nós está sendo um pesadelo, porque a gente nunca passou por isso. Um pesadelo, todo mundo está sem chão, vê a situação que o meu esposo está lá, entre a vida e a morte, e a pessoa maior desce em casa, dormindo, bem sossegado, a pessoa tem que se responsabilizar. E uma família muito humilde, tanto que quando o Andrew chegou para falar com a Dona Elza, o Andrew me falou assim... Ela nem tinha ido na delegacia, ela não sabia o que fazer, qual é o procedimento a tomar. Essa senhora aí, ela toma inúmeros remédios por dia. É uma pessoa
que tem as suas limitações. O piloto da moto, pedreiro, ele é o provedor da família. Nem a moto foram buscar, porque ninguém na família sabe pilotar a moto, somente ele é que pilotava. Ele se viu na história ali toda que o Wendel contou. Ele estava indo fechar um trabalho para começar uma nova obra e quando aconteceu o acidente. Você veja que o carro Fiat Uno, que está com uma carretinha levando o colchão, ele passa em velocidade alta ali. Eu acredito que o motorista imaginou, nessa rua aqui, no bairro aqui e tal, ninguém... Não, hoje câmeras de segurança tem por todo canto, né? E aí você levou azar, né, meu querido? Que a Guarda Civil Municipal tem a tua placa já tem. Porque a aproximação das câmeras de segurança tem uma outra câmera que a gente não teve acesso à imagem, que dá para ver muito bem a placa do teu carro, mas não precisa nós ter. A Guarda Civil aí de Matinhos tem, é o suficiente. O que é prestar socorro à vítima, para deixar bem claro? Não é você parar o carro e fazer curativos e essas coisas tudo. Não é isso. Para entender bem, prestar socorro à vítima é você parar o carro, é chamar socorro, chamar ambulância, comunicar à polícia o acidente. A polícia também entende o seguinte: se for uma situação de estresse, que o motorista que atropelou, por exemplo, o pedestre, o ciclista, nesse caso, o motociclista, ele estiver correndo algum risco, ele até pode sair do local, mas no primeiro momento, ou ele vai direto para a delegacia e comunica o acidente de trânsito, também é comunicado o Corpo de Bombeiros imediatamente, né, o SAMU, para fazer o atendimento da vítima. Nesse caso, ameniza um pouco para o lado do motorista, porque às vezes a situação de estresse ali do acidente cria situações, né, perigosas para aquele que se envolveu no acidente e acabou atropelando. Então, dá para fazer isso. Agora, fugir, que dá para ver que o carro está fugindo, aí, meu amigo, você entrou numa fria. Daí você escolhe. Ou você vai para a delegacia hoje à tarde, explica o que aconteceu, você sabe o que você vai falar, o teu advogado, sei lá, e espera, ou então você espera a polícia chegar aí na porta da tua casa. Daí vai ficar pior, né? Porque aí não foi uma iniciativa tua. E a gente tem que torcer para que o motociclista, o pedreiro, consiga reverter o quadro dele. Os médicos, você viu, já comunicaram a dona Elza que é um caso muito grave, que é para a família ficar preparada para qualquer notícia. E aí, algumas pessoas ali estão tentando ajudar eles, né, com auxílio, alimento, outras coisas, porque eles não têm nada, dependem exclusivamente do rapaz aí. A gente lamenta profundamente, viu?